Olá, tudo bem? Será que realmente você precisa usar aparelho ortodôntico? Meu nome é Regis Beleze, eu sou dentista desde 2007, ortodontista desde 2009 e o Fábio... Desde 2006 e ortodontista desde 2009. A gente trabalha junto desde 2009, foi o Dr. Fábio que me apresentou a ortodontia e a gente está nessa já tem praticamente 10 anos. E hoje a gente vai apresentar os casos mais comuns, porque nem todo mundo sabe que precisa usar o aparelho ortodôntico. Então o Fábio e eu, a gente vai apresentar os casos que são mais rotineiros na clínica, que o paciente às vezes se espanta quando a gente fala que ele precisa usar o aparelho ortodôntico. É claro que tem aqueles casos, né, Fábio, que o dente é tudo muito torto, é muito fácil de saber que vai precisar usar aparelho ortodôntico. E tem uns casos mais sutis, que também são bastante corriqueiros no consultório. E nesse que você deve prestar atenção se deve ou não usar aparelho ortodôntico. O Fábio ele vai falar dos dois pilares que a gente usa para definir se vai usar aparelho ortodôntico ou não. Né? Sendo que um deles é o estético, né, Fábio? Um pilar é o estético e o outro pilar é o funcional. No estético, obviamente, é você que vai decidir. Eu acho meu sorriso bonito, eu acho ele feio. Não, eu vou lá saber se o dentista tem como corrigir. Às vezes, a nossa especialidade de ortodontia que vai resolver. Nem sempre é só ela sozinha que vai resolver. E a gente vai se deter aqui nos casos mais comuns, que são os funcionais, que são os casos que realmente atrapalham você com higiene, favorecem ter alguns problemas de saúde caso você não trate os dentes. O pilar funcional é onde se enquadram os apinhamentos, os diastemas, as mordidas profundas anteriores, as mordidas topo a topo, mordida cruzada anterior e mordida cruzada posterior. Você pode ter algum tipo desses problemas, então seria um sério candidato a usar aparelho ortodôntico. A gente vai mostrar aqui para vocês os casos mais comuns, começando pelo primeiro. O apinhamento, que é o primeiro caso que a gente vai mostrar agora, a gente percebe aqui que os dentes não estão alinhados. Esse aqui é um caso, os dentes são tortos. Eu vou mostrar aqui agora um caso com os dentes alinhados. Olha a diferença. Então nesse caso meu aqui, a linha, ela passaria certinho assim. Qual que é o problema desse apinhamento aqui, Fábio? Esse apinhamento ele favorece o mau hálito, conhecido como halitose. Por que isso acontece? Por mais que você queira, que você tente escovar o dente, não é tão fácil, pelos dentes tortos, você conseguir passar a escova e o fio dental. Isso favorece o acúmulo de tártaro, o que favorece o mau hálito. Então por isso que esse caso, aparentemente, quando você olha não percebe problema, para a gente dentista, a gente lhe recomenda usar o uso do aparelho. Vou para o segundo caso. Nesse segundo caso, né, Fábio, é um pouquinho mais severo. O apinhamento a gente vê aqui que é bem maior do que o caso anterior. E esse paciente é um paciente que é muito fácil o acúmulo de cálculo. E como consequência, a halitose, o mau hálito. Então, Fábio, quanto tempo mais ou menos eu consigo trabalhar esse aparelho aqui? Esse tipo de caso, geralmente a gente aqui na Beleze Odontologia, nós resolvemos esse caso em média de 12 meses. Ou seja, por volta de um ano você se livra de um problema. Vamos para o próximo caso. Esse próximo caso aqui, o paciente mesmo que já sabe que ele precisa usar o aparelho, né, que ele percebe o sorriso ruim e a gente chama de apinhamento, mas o próprio paciente já percebe, né, Fábio? Esse caso aqui... Esse caso é um caso típico de apinhamento bem severo, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. Mas a gente consegue tratar esse caso com os aparelhos ortodônticos e fica bem legal o tratamento. Eu vou te mostrar ele com 9 meses de tratamento. Aqui a gente vê, após 9 meses de tratamento, que nós conseguimos dissolver o apinhamento tanto superior quanto inferior. Então é um sucesso de tratamento. Nesse caso específico, a gente quis colocar ele porque é o seguinte, nem todo caso que vocês acham que é muito complicado, eu vou ter que tirar dente, vai demorar demais. Esse é um caso simples demais, que foi resolvido com um tipo de aparelho. Num próximo vídeo a gente vai falar sobre os tipos de aparelho, mas foi resolvido em menos de um ano. Tá? Então nem todo caso que parece que é complicado, que está bagunçado os dentes, ele é difícil a solução. Nesse caso aqui, que o Fábio está conduzindo, ele vai explicar o porquê que abriu um espaço entre os dentes aqui de baixo. Vocês percebem, nesse sorriso aqui, esse espacinho aqui que abriu. A paciente se incomodava com ele, que parecia no sorriso que ela estava com um caroço de feijão ou que estava alguma coisa suja no dente. Né, Fábio? O que você está fazendo nesse caso aqui? Por que abriu esse espaço aqui? Esse diastema, esse espaço abriu pela falta de um dente posterior. Essa paciente, ela perdeu um dente posterior e teve uma consequência. Os dentes anteriores, eles migraram para trás, fazendo com que abrisse esse diastema na frente. Tá? Então o nosso tratamento é a reconstituição desse espaço protético posterior com o fechamento desse diastema anterior.
Uma das perguntas muito frequentes nesse tipo de tratamento é: doutor, eu posso fechar esse espaço aqui de trás para não precisar botar um implante? Pode fechar, Fábio? Não, não podemos fechar, porque nesse caso os dentes inferiores são em menor quantidade do que os superiores. O que nós devemos fazer realmente é uma reabilitação protética, é a abertura desse espaço posterior. Mas nem sempre é assim. Tem casos que a gente pode fechar, né, Fábio? Tem casos que a gente pode fechar. Nos casos onde não há um comprometimento na função mastigatória, a gente faz a opção por fechamento desse diastema. Tá, então assim, não existe uma verdade absoluta. O que precisa é o diagnóstico e experiência clínica. Como eu disse, o Fábio está desde 2006 no mercado, muita documentação. E como é que a gente sabe aqui se pode fechar ou não? Não é por essa foto. Precisa da documentação ortodôntica. Então é imprescindível, quando você vai para o consultório, a gente pedir uma documentação que é uma série de radiografias e fotos, tá bom? Então não é apenas olhando a foto ou você perguntando na primeira avaliação se já pode fechar ou abrir o espaço, não é bem assim que funciona. Então, fazendo um adendo, precisa de muita bagagem clínica, muita experiência profissional, tempo de experiência clínica, que são muitos casos. Ortodontia é um jogo de xadrez, né, Fábio? Jogo de xadrez, com certeza. A gente aprende a movimentar as peças durante a especialização, mas durante a bagagem clínica são muitos casos, muitos cursos, para poder entender e escolher o melhor tratamento. Então, não existe uma verdade absoluta em ortodontia. O melhor tratamento é aquele que foi planejado para você, tá bom? Mais um caso para vocês aqui. Mordida cruzada anterior. Na mordida cruzada anterior, os dentes de cima, eles mordem pela parte de trás dos dentes de baixo. Nessa foto lateral, a gente consegue perceber que os dentes superiores, os dentes de cima, eles mordem, eles ocluem pela parte de trás dos dentes inferiores. Então fica bem nítido aqui como que é a mordida cruzada anterior. Esse tipo de paciente, às vezes, é um tipo de paciente que é muito comum ali no consultório, ou ele precisa de extração, de fazer extração dentária, ou de fazer uma cirurgia ortognática, né, que é um outro vídeo que a gente vai falar sobre isso. Tá? Mas é um caso comum que aparece também no consultório. Outro caso para você ter conhecimento são as mordidas profundas ou sobremordida. Nesse caso, os dentes de cima anteriores, os dentes de cima da frente, eles cobrem quase que completamente os dentes de baixo. Olhando na foto, a gente percebe que os dentes superiores desse paciente eles estão cobrindo os dentes inferiores, tá? E isso também tem tratamento, isso a gente também consegue resolver com a ortodontia. A gente tentou mostrar aqui para vocês os casos mais comuns. Então a gente vê os dentes que são tortos, os dentes que não escondem o dente de baixo, o dente de baixo que passa do dente da frente, o porquê que abriu uma mordida, um dente abriu, pela falta de um dente atrás. Existem N tipos de casos, tá? Esses são os que a gente escolheu aqui hoje para mostrar nesse vídeo. Lembrando que alguns casos que também não envolvem dente, mas a gente consegue tratar com ortodontia, paciente que tem problema com ronco, então se você tem um filho e teu filho está começando a roncar, ou se ele apresenta muita olheira, se ele chupa dedo, se ele tem dificuldade de respirar ou de comer, ele começa a mastigar e na hora da alimentação ele tem que parar para descansar, para respirar pela boca. São alguns casos que também merecem atenção e trazer para o consultório, né, Fábio? Isso mesmo. Se você ainda tem alguma dúvida se deve ou não fazer o tratamento ortodôntico, manda uma mensagem para mim que eu tenho o maior prazer em tirar sua dúvida. Como ortodontia é um assunto muito amplo, toda semana eu e Fábio, ou eu sozinho, ou o Fábio sozinho, como a gente está na correria do dia a dia, a gente vai tentar postar vídeo semanal para vocês para dar bagagem e informação. Quanto mais informação, melhor qualidade de vida a gente tem. Obrigado. Até logo.